Tá. Esse vai ser um dos maiores comentaristas do país no futuro. Opa. Eles acham que o trabalho do Zubeldia não evolui. Eu já acho que o trabalho do Zubeldia, diante de tudo que esse elenco de São Paulo oferece, bateu no teto. A impressão que eu tenho é que eles querem que entre num carro que pode chegar a 100, 120 por hora, e se não chegar a 150 não basta. Porque, não tem associações, o time não triangula, não tem aproximações. Eu acredito que depois de perder o Pablo Maia, mal jogou com ele, perdeu o Alisson, que era a estrutura do time, não tem o reforço para a lateral esquerda. Depois que saiu o Caio Paulista, só o Wellington pode jogar. O Calleri, numa fase discutível. O Luciano, bom jogador, oscila. Todos os jogadores que a diretoria trouxe, nenhum Rato fez o primeiro gol hoje. E depois de muito tem tempo. 8 assistências no ano, tal, passou um tempo machucado antes até voltar, né, se recuperou de uma lesão séria. Mas fez o primeiro gol hoje, um meia atacante, desde a semifinal da Copa do Brasil do Corinthians ano passado. Né? Do outro lado você tem o Ferreira, que é um bom jogador, cara que gosta muito do clube, etc. Mas, obviamente, não é o Luiz Henrique. Não é um jogador de lado de campo do Palmeiras, não é um jogador de lado de campo do Flamengo. Você olha o elenco do Inter, é melhor que o do São Paulo. É consideravelmente melhor, o time titular. Um bom treinador também. Hoje vou contar uma situação aqui. Não, porque é equilibrado e tal. A gente começou a fazer um cara a cara ali. Foi lá na redação? Com seus discípulos, lá na redação. O pessoal do Data? Exatamente. A redação deu 9-2 pro Inter. Do time que tinha jogado. E se parar pra pensar bem, não é exagero, né? Não é. E aí, como alguém pode esperar... O treinador, quem ganhou? Roger ou Zubeldia? Não fizemos. Como você pode esperar que esse elenco dispute com o Flamengo e com o Inter, nesse momento, uma colocação no campeonato? Ou seja, eu acho que o São Paulo, dentro de tudo que era possível nesse ano, mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, está no limite. É a melhor campanha do São Paulo. O São Paulo ganhou o primeiro jogo ano passado, quando foi campeão da Copa do Brasil. Um título ano passado importantíssimo da Copa do Brasil. Mas isso é o mais importante. Você ganha o campeonato, a temporada fica diferente. Mas quando você avalia trabalho do técnico, e é disso que você está falando, eu tenho que olhar regularidade, resultados, consistência. O São Paulo ganhou o primeiro jogo ano passado do Campeonato Brasileiro fora de casa, na última rodada, com o gol do Caio Paulista. Na última rodada. O São Paulo esse ano, ele é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, diante daquilo que o Zubeldia tem, as críticas ao Zubeldia, elas são completamente desconectadas da realidade. Você pode discordar de uma alteração, você pode discordar de uma escalação em alguns momentos, mas olhar para o treinador e achar que esse time podia fazer muito mais, com todo o respeito aos meus amigos, e são pessoas que eu adoro, eu acho que tem muito mais de paixão pelo clube e de tecnicismo do que propriamente de entender os contextos de São Paulo vividos na temporada. Fala, professor. Fora a fritura dentro do CT, né? Mas, já negaram, mas já tiraram do fogão essa panela aí já? Eu sei que é palpite, não é informação. Palpite. Ele vai classificar para Libertadores e, se não se cansar do que aconteceu no São Paulo até agora, vão trocá-lo. Mas é só um palpite, não uma informação. É que no São Paulo as decisões são meio populistas, então tem que ver qual que é o termômetro da torcida para decidir o que fazer. O São Paulo gosta de uma crise. Atualmente, as preferências às vezes é pela crise. Eu não acho que o trabalho é ruim assim. Acho que tem limite. O título da Copa do Brasil já foi ultrapassando o limite. Foi. Né? E aí criou um teto que o time não consegue alcançar. Né? Não consegue. E aí você olha para o treinador e fala, não, isso aqui da Copa do Brasil era só o primeiro degrau desta longa escada rumo ao Campeonato Mundial de Futebol. E eles estão esperando isso. Sabe o que eles estão dizendo para você, os meus colegas agora? Quer dizer que o elenco do São Paulo é melhor que o do Fortaleza? Mas o trabalho... Mas e o contexto que ele trabalha e o Voivoda trabalha? Quanto tempo está o Voivoda lá? Porque o Voivoda já... o Voivoda já tentaram se livrar dele lá atrás. É que ninguém lembra agora. Tinha torcedor querendo botar o Voivoda. E se o Voivoda for passando do rebaixamento, ele tem estabilidade? Tem, né? Mas o Voivoda já esteve na zona do rebaixamento. Por isso que eu estou perguntando. Aliás, sai de lá. Por isso que eu fui irônico. Conscientemente, né? Vou abandonar aqui o brasileiro, vou jogar a competição internacional, agora vou voltar para o brasileiro e vou escapar. Mas dão todas as condições que o Voivoda tem de paz para trabalhar no futebol do Fortaleza. Aquilo que o faz permanecer diante de propostas que eu acredito serem incríveis que ele já tenha recebido, para ganhar muito mais. E ele fala, vou ficar no Fortaleza. São Paulo oferece isso? Os jogadores que o Zubeldia pede, em regra o São Paulo não contrata.
O Fortaleza contrasta do Vojvoda. Não estou nem discutindo os valores, tá? Até porque o Vojvoda já vai pedir dentro de um padrão que o Fortaleza pode contratar. Pode pedir, né? Só, por exemplo, o São Paulo quis contratar o Savarino. O Savarino não quis ir para o São Paulo. Só vou interromper vocês rapidinho, porque o Tem Rogério... a Copa do Brasil. Aí ele já está lá. Está encaminhado. Aí ele abre uma vaguinha aí direta para o quinto colocado. Eu acho que quem mais impressiona desses que vem de baixo, vamos dizer lá. assim, é o Internacional. Internacional. É o que o Inter tem feito. Vaga Impressionante. direta. Por superar os problemas do Rio Grande do Sul, não pelo elenco, né? Não pelo elenco, mas acho que. Porque o elenco do Inter é para isso. Ah, não, tudo bem, mas é eu não estou dizendo quem mais surpreende. condições do ano, né? Estou dizendo quem mais está jogando é o Inter. Tá. Olhando para esses daí. Há algum tempo, né? Esses que estão chegando, exato. O Bahia, cara, o Bahia é uma loucura, porque o Bahia, aliás, hoje, de alguma maneira, a gente está vendo os lances aí, o Bahia finalizou 24 vezes, o Bahia não consegue fazer um gol, e não é que foi só nesse jogo que o Bahia finalizou 24 vezes, o Bahia é um time... campeonato. É o campeonato todo. O campeonato do Bahia é esse. Eu fui pegar o número de grandes chances perdidas, tal, dos times. Aí você tem lá, claro, os que estão em cima e que são os que criam mais, né? Que em geral o Palmeiras, Botafogo, acho que é nessa ordem. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Internacional e Bahia. Então, assim, é um negócio impressionante. Isso tem sido constante, né? O Rogério Ceni está sendo muito criticado, mas eu acho que quando a gente olha para o que o time tem produzido, para o que o time tem criado de chance, e hoje especificamente, na hora que você tem o Bahia jogando muito bem naqueles 25 minutos iniciais do primeiro tempo, criando uma chance atrás da outra, e aí você entrega um gol de presente. Quer dizer, quanto disso você pode atribuir ao treinador, sabe? Olhando para esse contexto, que ok, é o de hoje, mas repito, principalmente o de grandes chances perdidas, não é só o de hoje. Eu sempre acho que o técnico tem um objetivo também, que é fazer o time criar, né? Depois chegar ali na última bola, na hora da finalização, você vai culpar o treinador, enfim. E ele mudou o time, né? Ele não teria o Tassiano, não teve o Tassiano. Fez uma opção pelo Ademir e pelo Luciano Rodrigues. O Rogério Ceni vai falar, a gente sabe como foi o dia, Sim. como a pressão está grande em cima do Rogério Ceni. Vamos ouvir o treinador do Bahia. Boa noite, eu não me sinto confortável em conviver com derrotas. E eu acho que nós fizemos um jogo onde nós merecíamos algo melhor, né? Eu acho que o primeiro tempo muito equilibrado. Infelizmente nós, numa saída de bola errada, acabamos sofrendo gol. Aí a gente tem que se expor um pouco mais. São Paulo é um time que toca bem a bola. Então é sempre desconfortável quando você tem que conviver com um momento de derrotas. É muito mais fácil para um treinador, para os jogadores, enfim, para todos. Passar pelos momentos onde a gente segue 3, 4, 5, 6 jogos sem derrota, como já teve nesse campeonato. Agora é um momento que a gente tem que se unir, se fechar, para tentar, nas últimas 6 rodadas, eu acho que o jogo de sábado passa a ser um jogo muito importante para nós, porque depois tem uma parada antes do Palmeiras. O Palmeiras é um time que concorre pelo título, Juventude no momento também que precisa do seu resultado. Nós vamos ter que montar uma equipe que reverta essa situação para a gente se manter nessa briga pelas 7 primeiras posições. Rogério, eu observei no jogo de hoje, não obstante a falha do Marcos Felipe, mas uma falha numa cobertura no lateral e termina acontecendo o segundo gol da equipe do São Paulo. E o terceiro gol, que praticamente o jogo já estava definido, mas existia uma falha também, na minha opinião, do Lúcio, que ele teve o gol à sua frente pra e bater, ele deu um drible, puxar para bater no gol. Independente disso, observei também algumas falhas no início do jogo, tipo Jean Lucas com a bola dominada, tendo a condição de passar para um companheiro que estava melhor colocado, e ele tentou fazer alguma jogada, alguma situação mais de efeito. Como é que você pode analisar tudo isso? Bom, eu não consigo lembrar exatamente de todos os lances. Esse do Lúcio eu lembro, uma bola que alguém trava na entrada da área, sobe pro Juba, alguém chuta, bate no pé do Juba e volta pro Lúcio, essa bola que origina o terceiro gol. Eu acho que depois do segundo gol, eu acho que o time aí se perde um pouquinho por tentar agredir muito o São Paulo e buscar o gol. Acho que não se omitiu, acho que a postura hoje foi totalmente distinta do que foi o jogo contra o Vasco. Tomadas de decisão, elas fazem parte no calor do jogo, você cometer erros, né? O segundo gol, o problema é que ele se origina de um lateral, né? Nós dominamos a bola, acabamos perdemos novamente a segunda dividida. Depois acho que o Canu pega no pé do Luciano, volta, e o jogador de São Paulo entra nas costas do Juba e faz o gol. Mas assim,
Ali são tomadas de decisões dos jogadores. Quando ela sobra na entrada da área, às vezes o jogador se sente confortável em tirar mais uma bola, como foi o caso do Lúcio para o pé direito, que é o pé forte dele de batida. Perdeu a bola, acontece. Eu acho que ele se dedicou muito no jogo. Eu acho que o próprio Jean Lucas teve uma atuação positiva. Eu acho que ele se entregou, correu bem diferente do que foi no último jogo contra o Vasco. Então, assim, em matéria de atitude, de postura, eu não posso falar nada do meu time hoje. Eu acho que nós jogamos para... Juro, eu sei que é muito difícil, você perde um jogo 3-0. Eu acho que um gol vai sendo consequência de você tentar cada vez mais pressionar o adversário, e quando o adversário é muito qualificado, se você erra um pouquinho a pressão, você acaba sofrendo mais chances. Mas eu acho que nós merecemos uma sorte melhor no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Vamos lá, muitos erros individuais. Eu só quero fazer um comparativo aqui. A gente falou da campanha do Vasco, certo? Uma correçãozinha. Faça, foi a por favor. última rodada, só para deixar claro, que o São Paulo ganhou seu último jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro passado. Depois teve o jogo em casa para fechar o campeonato. Perfeito. Então, assim, ó, a gente tem essas imagens aí, isso aí foi do dia de hoje, da madrugada e tal, etc. O Rogério Ceni pendurado ali, como se tivesse sido enforcado, o treinador do Bahia e tal, uma pressão gigante. Ceni, enfim, fora, etc. Não tem graça nenhuma. Pois é, né? A gente chegou nesse momento, o covarde e tal. Só uma coisa, vamos lá, rapidinho, só tem 3 minutinhos aqui, mas muito rápido. A gente falou que o Vasco, apesar de toda a situação, o Vasco foi semifinalista de Copa do Brasil, o Vasco tá ali, já não briga mais contra rebaixamento, diferente do ano passado. Então, tá bom, né? O São Paulo não ganhou título, etc., mas chegou onde deu na Libertadores, na Copa do Brasil, foi eliminado por times superiores e hoje está brigando ali por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Tá ok? Ok. O Bahia, gente, eu sei que a sequência é ruim, mas o Cruzeiro também teve essa sequência ruim, que tá ali em cima, inclusive caiu o treinador e tudo. O Bahia, ele tá em 7º lugar, com 46 pontos. Se abrir uma vaguinha ali de Libertadores, pode abrir esses 7, ele tá nessa briga. Pode ir para